Iniciando então mais um dos nossos estudos, nós vamos para o Livro dos Espíritos, livro segundo o Mundo Espírito, dos Espíritos, capítulo 11, os Três Reinos. Esse é o nosso terceiro e último item, sobre metempsicose. E interessante, né, o tempo que nós levamos para terminar esses Três Reinos, né? Geralmente ele é um dos capítulos mais rápidos de serem estudados por grupos espíritas, né? Exatamente porque não veem nele, né, algo tão significativo, principalmente porque o foco que nós temos em estudos doutrinários acabam sendo na relação com o mundo espiritual, nessa parte de questões morais, na parte de sofrimentos, né? Então, quando se fala dos Três Reinos, é feita uma passagem rápida, uma passagem quase que superficial, né? Quase não, superficial. Mas da nossa parte nós tivemos a oportunidade de extrair muita coisa. No primeiro falamos sobre os minerais e as plantas, né? Vocês se lembram que foi no fim do ano passado, antes de entrarmos no nosso recesso, a quantidade de informações que nós tiramos, né, na relação do espírito com os vegetais, no caso, né? Obviamente com muito cuidado. E depois a questão dos animais, o quanto nós tiramos também de informações dos animais e dos homens, né? E agora a gente vai para a metempsicose para a gente poder concluir aqui esse nosso item, né? Pois é, muito legal, né, André? Assim, basta a gente focar um pouco mais no tema, fazer um pouco mais de pesquisa, se interessar por ele principalmente, né? Porque durante muito tempo, por exemplo, no item número 2, que foi sobre os animais e os homens, que foi o item que nós tivemos mais oportunidade de explorar, nos tempos atuais ele acaba ficando mais fácil de ver, de trabalhar, porque hoje a nossa relação com os animais é uma relação muito mais profunda, muito mais reflexiva, né, em termos de relacionamento, em termos de alimentação, né, dos animais que acabam sendo de alguma forma sacrificados, que são expostos na mídia por causa disso, né? Então isso acaba gerando para nós muitas reflexões nessa nossa relação. E quando nós começamos a olhar, quer dizer, como se o tema por si só já não fosse reflexivo, nós começamos a olhar então da perspectiva espiritual e ele acaba se desdobrando em muitos outros aspectos, né? Então a gente conseguiu fazer uma abordagem bem bacana, né? E naqueles vídeos que eu coloquei para vocês, a história da vida, né, que é daquele documentário, peguei 2 episódios para vocês para a gente analisar um pouco sobre o comportamento dos animais e nessa análise a gente entender o grau de inteligência, o grau de sensibilidade que eles trazem, né? Então, achei bem legal esse nosso trabalho. Foi talvez o trabalho mais longo que nós já fizemos aqui na sala no estudo do Livro dos Espíritos dentro desse capítulo, né? Já que nós já estudamos outras vezes e sempre, cada vez que a gente começa um estudo, cada vez que a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos, a gente sempre tem ali uma releitura diferente, né, por causa do acréscimo de informações que vão acontecendo, né, pelos novos aprendizados, pelo conteúdo que nós vamos absorvendo de outras obras que vão sendo estudadas. Então sempre tem algo novo que vai surgindo dentro desses estudos. Então agora o item número 3, para a gente poder fechar, a metempsicose, que a princípio também acaba sendo um tema pouco interessante, né, dentro daquilo que nós estudamos na doutrina espírita, algo que parece muito óbvio, mas se nós não estudarmos a doutrina espírita, tendo como foco a diversidade de crenças, a diversidade filosófica que existe no mundo, nós acabamos criando uma ideia fixa como se fora do espiritismo não houvesse salvação. E, na verdade, nós temos que considerar a cultura, as tradições, a história, as crenças, o entendimento de cada grupo no nosso planeta. Então, lembrando, né, sempre eu gosto de reforçar isso,
Quando nós pegamos, por exemplo, o nosso planeta, que tem aí quase 7 bilhões e meio de pessoas, de espíritos encarnados, né? E no mundo espiritual isso acaba sendo multiplicado, né, por tantos fatores, né? Quantas pessoas existem no planeta entre mundo físico e mundo espiritual. E aí então nós nos perguntamos, né, o que pensa cada grupo? Por 5, por 7, cada um traz um número diferente, né, Dudu? Então, assim, o que se sabe é uma quantidade muito maior no mundo espiritual do que no mundo físico. Mas nós nos perguntamos, esses 7 bilhões e mais esses tantos que estão desencarnados, são todos espíritas? Todos eles pensam de uma forma uniforme? Todos eles acreditam na mesma coisa? Nós sabemos que não. Tanto que o espiritismo aqui no nosso planeta, aqui no nosso mundo encarnado, ele é abraçado por um número quase que insignificante se comparado com a quantidade de pessoas. Né? Basta a gente lembrar que o Brasil é o maior país espírita do planeta. E dentro do Brasil nós temos 25, 30 milhões de seguidores do espiritismo declarados. Então você pega, o que são 30 milhões num universo de 7 bilhões e meio? É uma porcentagem muito pequena. Então, quando a gente fala assim, não, o espiritismo fala que a metempsicose não existe. Ok, agora a gente vai para a Índia, por exemplo, que tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que professam o hinduísmo, e lá esse 1 bilhão e 200 milhões de pessoas acreditam na metempsicose. Então, se a doutrina espírita tem essa proposta, a doutrina dos espíritos tem essa proposta de transformar o nosso mundo, trazendo ideias sobre a realidade do mundo espiritual, apresentando para as pessoas uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio para fazer com que mudem suas ações, transformem o nosso mundo intelectualmente e moralmente, nós temos que estudar considerando essa diversidade. Porque senão a gente vai criar o nosso clubinho, como geralmente acontece, infelizmente, em muitas filosofias. O que nós pensamos é o que interessa e o que os outros pensam não interessa para ninguém. Se a doutrina espírita tem uma proposta de reformar o nosso planeta, que tem que já passa por essa fase de provas e expiações para a regeneração, nós não podemos ignorar o que pensam os outros. Então, primeiro temos que entender o que eles pensam. Depois nós temos que pensar o que precisa ser trabalhado por parte dos espíritos, por parte das filosofias, para fazer com que se aproximem cada vez mais da verdade. É muito interessante, quando eu comecei a fazer uma pesquisa sobre metempsicose, né, eu queria trazer um pouquinho sobre a história da metempsicose para vocês. Encontrei assim algumas fontes interessantes. Eu começava a ler, né, um site um nome que eu não conhecia. Começava a ler, eu achava interessante, colocava datas, colocava personalidades, colocava locais, a forma como isso era pensado e tal. Eu começava, achei uma fonte interessante para a gente poder estudar. Quando chegava um pouco mais assim para baixo, eu já percebi que já começava a tender de acordo com aquela linha de pensamento. Aí eu ia pesquisar, esse site, não conheço o nome, eu só peguei o conteúdo. Deixa eu ver o que é esse site. Quando eu vi, era um site de uma determinada religião. E aí então ela puxava, achava que isso era uma aberração, que isso não condizia com a verdade, que a reencarnação, por exemplo, era uma crueldade, porque te impunha um tipo de sofrimento sem que você soubesse qual era a causa. Então, assim, infelizmente, nós temos essa ideia de sempre reforçar as divergências. Mas nós temos que considerar também aquilo que é convergente. Porque, do contrário, a gente sempre vai viver separadamente, cada um vivendo dentro do seu núcleo, cada um dentro do seu espaço, sem aquela preocupação de fazer a unificação, porque essa unificação, essa aproximação da verdade, e não estamos dizendo aqui que o Espiritismo é dono da verdade, mas ele nos traz uma proposta reflexiva que faz com que nós, através da fé raciocinada, nos aproximemos cada vez mais. Tanto é assim, né, que como a gente já conversou sobre isso, dentro do próprio Espiritismo nós encontramos muitas divergências.
Pessoas que acham que é uma coisa, outras pessoas que acham que é outra coisa, né? Notadamente, por exemplo, a própria ideia das colônias espirituais. Talvez seja um dos temas mais polêmicos que nós temos, né? Os espíritos, por exemplo, falando sobre de que forma que a origem do nosso mundo começou. Tic-tac, bom dia. Lembra, né, que tem pessoas que falam, que criticam, né, as tendências emanuelistas, andrelistas, né, usa até essas expressões como de uma forma pejorativa. Outros que se consideram absolutamente kardecistas. Então, se dentro do espiritismo nós temos essas divergências, e essas divergências são polêmicas, são problemáticas, imaginemos então as divergências que existem no nosso mundo hoje, tamanha a diversidade. E todas as religiões são assim, né? Nós encontramos ali, dentro das religiões tradicionais, eles mesmos também brigando entre si por causa de algumas ideias. Dentro das religiões evangélicas, tanto que nós temos ali os vários segmentos dentro da religião evangélica, as igrejas católicas que também estão em divergências, dentro do budismo, dentro do islamismo que nós vemos, aqueles que são moderados, aqueles que são radicais, no judaísmo a mesma coisa, o espiritismo não ia ser diferente. Porque afinal de contas nós não falamos apenas de filosofia, nós falamos de pessoas que seguem filosofias. E as pessoas, cada uma tem ali o seu grau de desenvolvimento intelectual, cada uma ali tem a sua cultura, cada uma tem ali a sua tendência, e, portanto, onde existem pessoas, existem também as diferenças. E dessas diferenças acabam surgindo, muitas vezes, as divergências, e dessas divergências as rupturas. Luciana, bom dia. Então nós temos aqui metempsicose. Inicialmente, vamos entender a palavra, né? Obviamente, no dicionário nós temos ali que a metempsicose ela é dividida em 3 partes. Meta, que significa além, né? Então algo que é metafísico é algo que é além da matéria, além do físico. Né? Então, até mesmo a gente fala aquilo que é chamado de sobrenatural, aquilo que é chamado de imaterial, né? Algo que é espiritual, né? Abstrato, acaba sendo metafísico. Então, metempsicose significa meta, além de, em, esse em acaba sendo mesmo, esse em é alguma coisa, e psicose vem de psique, que significa alma. Então, metempsicose significa além da alma. Então, é algo que vai além da alma ou algo que acontece com a alma. Então, nesse caso dessa metempsicose, ela também é conhecida como transmigração, ou teoria da transmigração da alma, né, que significa a alma passando de um corpo para outro. Historicamente, nós temos ali, né, as tradições religiosas que abraçam a ideia da metempsicose, né, começando ali no Oriente, principalmente entre os hindus, entre os budistas. Os egípcios também tratavam dessa questão da metempsicose, e, portanto, dessas religiões todas, acabaram chegando também, né, acabou chegando também através de Platão, que levou para a Grécia, aí então o mundo ocidental começou a ser influenciado também por essa ideia, e aí então a filosofia grega já começou também a considerar a ideia da existência do espírito, e dessa existência do espírito, né, a sua movimentação para a evolução. Dessa movimentação, a reencarnação acaba sendo uma delas. Né? Nós vamos falar aqui principalmente na parte filosófica, porque Kardec também, lá no início, ele também fala bastante sobre Platão, fala sobre Sócrates. Então a filosofia grega trouxe também uma influência significativa para a doutrina espírita. Kardec era muito influenciado pelo pensamento filosófico grego, né? Tanto que ele já fez muitas citações a esse respeito. Né? Então eu vou ler um artigo para vocês aqui, um artigo que não é muito longo, não. Ele é breve e é interessante também, porque ele fala, mais uma vez, principalmente dessa parte filosófica da ideia da metempsicose. O site aqui é o acervofilosófico.com, e o título do artigo, escrito por Juliana Vanucci, diz aqui para nós metempsicose e o conceito de reminiscência em Platão. Uma citação aqui do trecho de Menon,
Desse Menon também, nós temos aqui do livro, deixa eu ver aqui, Estado de Menon, Platão, né? Diz assim para nós: a alma é, pois, imortal. Renasceu repetidas vezes na existência e contemplou todas as coisas existentes na Terra, como o Hades, né? Lembrando que o Hades é ali o inferno dentro da mitologia greco-romana. E por isso não há nada que ele não conheça. Então, trecho extraído de Menon, de Platão. A metempsicose e o conceito de reminiscência de Platão, Platão compreende que a alma é imortal e que ela ocupa um corpo físico imortal apenas de maneira provisória. Por isso que Kardec, quando ele estuda sobre reencarnação na doutrina espírita, ele não diz, aliás, ele diz claramente que esse é um conceito que não foi criado pela doutrina espírita, mas é um conceito muito antigo que os filósofos já abraçavam. Então, é algo que a doutrina espírita estuda, aprofunda e extrai dela a sua essência verdadeira. Mas não é simplesmente uma criação, uma ideia nova que foi criada por alguém que acha o tema interessante. Através de seus escritos, o filósofo sustentou o conceito de metempsicose, que significa a transmigração de uma alma em vários corpos, incluindo animais e vegetais, não apenas humanos, por meio de várias existências. No Phaedon, né, ele faz uma citação aqui do livro Phaedon, né, que ele é um dos grandes diálogos de Platão, e ele, né, trata ali de, deixa eu ver aqui, retrata a morte de Sócrates, também é o quarto e último diálogo de Platão a detalhar os últimos dias do filósofo depois das obras Eutífron. Então diz aqui para nós, em Fénon, Platão faz uma separação entre corpo e alma, afirmando que o primeiro é mortal, mutável, ininteligível, ou seja, incompreensível, né? E que a alma, por sua vez, elas não têm inteligência, né? Ininteligível, porque muitas vezes nós pensamos, né, que o indivíduo é a matéria. Portanto, a matéria pensa. E, na verdade, Platão já falava na sua época que a matéria ela não é inteligente. Ela pode ser animada, mas ela não tem inteligência. Portanto, o centro de inteligência é no espírito, na alma, nesse caso. O primeiro é mortal, mutável e ininteligível, e que a alma, por sua vez, é divina, mutável, eterna, inteligível e existe antes do nascimento e depois da morte. No mesmo diálogo acima citado, escreveu: as almas existiam antes de assumir a forma humana, independentemente dos corpos, e eram dotadas de inteligência. Além deste referido dualismo, né, lembrando que o dualismo são sempre duas ideias que aparentemente são opostas, mas estão diretamente ligadas entre si, como, por exemplo, Deus e o diabo, vida e morte, alma e corpo, né, são sempre ali temas que estão vinculados, né, e que colocam ideias opostas. Além deste referido dualismo, o filósofo considera que há almas puras e impuras. As primeiras, as puras, quando desencarnam dos corpos fixos, passam a viver eternamente no mundo das ideias, enquanto que as segundas retornam para o mundo material e, se necessário, repetem o ciclo de reencarnações até se purificarem. Então a gente vê que até aqui a ideia que a doutrina espírita traz para nós, ela é muito bem fundamentada nesse pensamento filosófico. Quando ele fala sobre almas puras e impuras, vive no corpo das ideias, não fala do momento da criação dessas almas. Mas aquelas que já atingiram a pureza, vivem então apenas no campo das ideias, no mundo das ideias. E as impuras, então, há a necessidade de fazer ali um trabalho de depuração através de diversos ciclos que são realizados aqui no mundo material, através do processo de reencarnação. Então,
entendendo, né, antes da gente continuar aqui, a palavra reencarnação. Primeiro, encarnação. Encarnação significa estar na carne. Então, até mesmo nós temos ali, no caso, por exemplo, do catolicismo, nós temos ali a palavra encarnação. Ela é aceita naturalmente, porque significa que o espírito entrando na carne. Agora, a palavra reencarnação já não é aceita por essa filosofia, porque aí significa que o espírito está voltando para a carne. E esse é um tema, né, essa é uma ideia que não faz parte dos seus dogmas. Então, reencarnação ou encarnação significa estar na carne, uma única vez ou diversas vezes. E essa carne, obviamente, o corpo material. Tanto que nós temos pessoas que chamam, né, Maria da Encarnação. Já vi esse nome. Que significa exatamente, né, Maria estando na carne, e assim, né, com várias ideias. Né? Então, no ciclo de reencarnação, até se purificar, então, para as almas impuras. Para que uma alma viva na eternidade sem retornar, é preciso que tenha atingido, aqui é importante também nesse pensamento filosófico, que a alma precisa atingir esse estado de pureza, que ela não nasce pura. Então, Platão, na sua época, já pensava nessa forma. Todas as almas nascem imperfeitas e elas vão então se purificando. E quando atingirem o estado de pureza, aí então vivem no mundo das ideias. Para que uma alma viva na eternidade sem retornar, é preciso que tenha atingido a sabedoria filosófica. Algumas almas podem até ter sido virtuosas em vida. Contudo, se não tiveram contato, estudo da filosofia, retornarão no mundo de animais. Retornarão no corpo de animais que sejam igualmente virtuosos. Aí é interessante colocar aqui essa ideia de animais virtuosos e não virtuosos. Mas seria assim, de uma forma fácil de a gente entender, os animais, por exemplo, que são domesticados, que têm um comportamento dócil, enquanto nós temos ali outros animais que são selvagens, que, por exemplo, né, você pega um urubu, que se alimenta de restos mortais. E você pensa, o urubu e um gatinho que toma um leitinho no pires lá no cantinho da sua casa. Qual dos dois é o animal mais impuro? Do nosso ponto de vista, né, pela sensibilidade que nós temos, obviamente o urubu é o animal impuro. E no caso do animal virtuoso, seria aquele gatinho bonitinho, né? Essa virtuosidade é exatamente isso, Dudu, é o comportamento, o caráter dos animais, a forma como eles vivem. Né? Então, isso dentro de um julgamento filosófico, obviamente, né? Porque cada um tem a sua função na natureza, né? Sem dúvida. Então, essa é a ideia que ele colocava. Então, se você é um indivíduo que foi virtuoso, mas você ainda não atingiu a pureza, você foi uma pessoa boa. E aquela pessoa boa, generosa, mas você ainda tem ali as suas imperfeições, você às vezes é meio rebelde, tem ali, por exemplo, né, aqueles vícios materiais ainda, né, você gosta de ir para o shopping center, você ainda tem aquele apego material, você gosta de tomar a sua cerveja no fim de semana, gosta de se alimentar com churrasco, a carne dos animais, cheio de impurezas ainda, não tão graves, mas ainda tem, mas você é uma pessoa boa. É trabalhadora, é uma pessoa digna, uma pessoa caridosa e coisa e tal. E aí então, seria mais ou menos essa ideia. Aí então você vai reencarnar. Mas aí então, nesse caso, na reencarnação, por exemplo, no corpo do animal, você vai ser aquele animalzinho, aquele cachorro que vai para o pet shop uma vez por semana, que come aquela ração bem limpinha, tem aquela cama fofinha e coisa e tal. Seria esse animal virtuoso. Pelo comportamento que ele tem, pela docilidade que ele apresenta. Agora, se você não é uma pessoa boa, você vai reencarnar como uma hiena, lá na savana africana, comendo então ali, tentando, né, caçar, comendo restos de animais e coisa e tal. Essa é a diferença de um para outro. Pois é, tá vendo, Dudu? Animal virtuoso. E continua aqui para nós, vamos lá. Algumas pessoas podem até ter sido virtuosas em vida. Contudo, se não tiveram contato ou estudo da filosofia, retornarão no corpo de animais que sejam igualmente virtuosos. Esse contato, o estudo da filosofia, significa exatamente desenvolver o campo das ideias.
E quando nós falamos campo das ideias, nós tratamos tanto das questões intelectuais como questões morais. Que, por incrível que pareça, aqui eles colocam, né, o estudo e contato da filosofia. Se nós pensarmos na doutrina espírita, no seu aspecto filosófico, nós veremos então que todas as informações técnicas que nós vamos estudando, compreendendo, por exemplo, a existência da reencarnação, da influência dos espíritos, da continuidade da vida no mundo espiritual, da mediunidade, e tudo, sei lá, tudo aquilo que a gente vai aprendendo, conhecendo um pouco das leis naturais, né, que serão ali o tema que nós estudaremos no nosso próximo encontro, né, porque passaremos para o terceiro livro das leis morais. Então nós entenderemos assim todas as leis naturais, saberemos ali, conseguiremos, né, fazer ali um discernimento melhor daquilo que é o certo, daquilo que é o errado. E dentro do campo da filosofia nós vamos pegar todos esses conceitos, todos esses conhecimentos e vamos aplicá-lo de uma forma correta. Então a filosofia permite que, desenvolvendo o intelecto, desenvolvendo as virtudes, nós então, juntando o intelecto com virtudes, nós temos a sabedoria. Então esse contato, o estudo da filosofia, que faz com que o espírito vá se elevando cada vez mais. Então, embora sejam utilizadas essas expressões, mundo das ideias, contato com a filosofia, a doutrina espírita trata exatamente dessa questão. O espírito, conforme ele vai se depurando, não apenas se tornando cada vez melhor, mas tendo cada vez mais conhecimento da sua realidade, do caminho que ele deve percorrer, ele vai então se purificando cada vez mais. Vai se depurando cada vez mais. Então ele diz assim para nós, né? Já os homens que viveram sem praticar nenhuma virtude e também não estudaram filosofia, reencarnarão como animais selvagens, ou então suas almas vagarão eternamente sem chegar a lugar nenhum. Então já começa a diferenciar nessas características dos animais. Animais domesticados, animais que têm contato com os homens, animais que têm um comportamento, né, mais sociável, enquanto que outros são selvagens, como nós vemos, né, no mundo afora, aí nas selvas e tudo mais. Né? Aqui só fala nos animais. Né? Ele diz aqui para nós, na questão da possibilidade dos homens, da alma reencarnar nos vegetais, mas aí seria naquele caso de uma punição realmente dolorosa. Porque aí você fica imóvel, né, desenvolvendo ali aqueles princípios mais fundamentais. Né? Agora, a alma, nesse caso, né, no caso dos animais, tem ali a possibilidade da razão, ainda que seja uma razão muito limitada, já tendo condições de apresentar as virtudes, né, que seria exatamente essa mudança em sua personalidade. Agora, no caso dos vegetais, não. Aqui, pelo menos, não fala sobre isso. Né? E se falar também está errado, obviamente. A gente está estudando a ideia deles, né? De Platão, nesse caso. Né? Antes, porém, de uma alma vir para o mundo sensível, ela encontra-se no mundo das ideias, que consiste, resumidamente, num plano imutável, abstrato e eterno, no qual existem as essências que compõem o mundo sensível. Platão sustentava também que a alma, antes de habitar um corpo físico, contemplava as verdades absolutas nesse plano perfeito, e posteriormente, quando estava encarnada, esquecia-se do que havia contemplado, embora pudesse vir a lembrar do que viu anteriormente. Ele fala das reminiscências, né? Vive no campo das ideias, reencarna, esquece aquilo que era o príncipe, aquilo que era o mais patente do mundo espiritual, e depois ele se lembrava das reminiscências, uma lembrança ou outra. Então ele ia se comportando, resgatando algumas dessas ideias que ele trazia do mundo espiritual. E diz ainda, Platão sustentava também que a alma, antes de habitar um corpo físico, contemplava as verdades absolutas do plano perfeito e, posteriormente, quando encarnada, esquecia-se do que havia contemplado. Conforme Botelho esclarece, tem aqui citação dele depois, citação aqui de Platão, citação aqui desse nosso pensador aqui, né, que ele é a Odisseia da Filosofia, por Botelho, então, que é esse autor. Ele dizia assim, Platão afirma que antes de nascermos, nossa alma
visita o mundo das ideias e contempla as formas. É nesse ponto que surge o conceito de reminiscência, pois o conhecimento para Platão consiste numa recordação daquilo que já se sabe e que se encontra no íntimo de cada ser encarnado e que pode ser relembrado através da prática da dialética. Então ele diz assim que todos nós, quando nós reencarnamos, é como se nós fôssemos assim. Você é formado como espírito. Bom dia, dona Miriam. Você é formado, você é criado como espírito. Aí você é levado para o campo das ideias, onde você tem ali a possibilidade de ver todos os conhecimentos do mundo. E aí então você reencarna. E aí então aquilo que você traz de virtude, traz de conhecimento daquilo que já é nato, que já nasce com você, é resultado dessas reminiscências. E aí então, cada vez que nós reencarnamos, nós trazemos essas reminiscências a partir, né, dessa visão antecipada que nós tivemos do mundo espiritual. A Dídima colocou para nós aqui, né, a dialética socrática, né, o conhecimento é o parto das ideias intrínsecas do mundo das ideias. Né? Então, tá ali, é o início de tudo, daquilo que nós trazemos lá do mundo das ideias. Isso. E diz aqui para nós, um trecho de Phaedon que pode facilitar a compreensão dessa abordagem acima referida. Então diz aqui para nós, para finalizar o artigo, né? Então aqui agora a citação do próprio livro, que fala sobre reminiscências. Um excelente argumento, disse Sebes, que serve de comprovação é o seguinte. Quando as pessoas são interrogadas, se formulares bem as perguntas, elas sempre fornecem respostas concretas para por sua própria conta acerca de qualquer assunto. Ora, se não tivesse dentro de si algum conhecimento e a correta explicação, não poderiam fazê-lo. Ou seja, né, se você apresenta uma resposta clara e a pessoa apresenta uma pergunta clara e a pessoa te devolve uma resposta clara, significa que essa resposta foi elaborada por ela própria a partir de um conhecimento que já era pré-concebido. Isso significa, diz aqui o artigo, que a atividade filosófica faz com que aquilo que foi contemplado seja extraído do interior e retorne à consciência. Botelho diz assim, nosso intelecto vai desenvolvendo algumas das coisas de nossa alma que nossa alma conhecia antes de nascer. Aqueles que seguem o caminho da sabedoria podem resgatar plenamente a verdade que um dia contemplamos e que esquecemos ao vir ao mundo. Portanto, as verdades residem no interior do homem e são somente relembradas, não apenas aprendidas pela primeira vez. Então aqui, dois temas que foram abordados nesse pequeno artigo. A metempsicose e o conceito das reminiscências. Então até aí, o que nós vimos aqui? Essa questão, né, das virtudes da punição. Então um homem virtuoso, por exemplo, ele pode, se ele já tem um conhecimento filosófico, mas não tem alcançado ainda a pureza, ele reencarna como humano, normalmente, né, vivendo ali as suas experiências. Podemos até acrescentar a ideia de provas e expiações, né, que são testes de caráter, são punições. Né? No Oriente nós temos ali, por exemplo, a ideia do Dharma, a ideia do Karma, né? Uma expressão que trata exatamente dessa punição. Né? Você está trazendo um karma, você está vivendo um karma, significa essa punição. Né? E tem um conceito semelhante que a doutrina espírita traz, que é a lei de causa e efeito, que pode ser positiva ou negativa, né? Porque a gente tem a ideia de causa e efeito como sendo sempre uma coisa negativa. Tudo aquilo que você vive de ruim é a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que você vive de bom é o que exatamente? É causa e efeito. Se você semeou as virtudes, se você semeou a bondade, você vai ter como um efeito dessa lei, dessa causa inicial, algo positivo, algo favorável. Do contrário, né, qualquer tipo de falta cometida, o efeito vai ser exatamente proporcional. Então, causa e efeito traz para nós essas duas ideias. Muito bem.
Kardec, então, que, como eu falei para vocês, ele era muito influenciado pelo pensamento filosófico grego, né, e outros pensadores também. Quando nós entrarmos no estudo das leis naturais, nós teremos ali um conteúdo filosófico, principalmente do iluminismo, aqui já, né, da história moderna, 3 filósofos importantes que influenciam muito Kardec nessas questões do estudo das leis naturais. A gente vai trazer um pouco dessas teorias também, né, para perceber que não eram simplesmente ideias que Kardec ia jogando. A pergunta é, de onde ele tirou essa pergunta? Por que ele tem esse tipo de ideia? Nós vamos perceber as influências que ele tinha desses filósofos antigos, desses filósofos modernos. E é aí que nós vamos entender, então, o quão, né, interessado nessa parte do pensar que Kardec era. Ele não era simplesmente um pedagogo. Porque o que se pensava de Kardec era o trabalho que ele realizava como pedagogo, por ter publicado livros, por ter dado aulas, né? Então a gente pensa que Kardec era um pedagogo. Mas, na verdade, antes dele ser um pedagogo, aquele que trabalha com essa parte da educação, ele teve a sua formação pessoal. E a sua formação pessoal, a gente vai ver, como nós até conversamos sobre isso, ao estudarmos o segundo item, que trata dos homens, dos animais e os homens, que nós vimos ali a influência, né, fazendo aquela comparação entre a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, e depois a segunda edição, em 1860, a influência de Darwin. Porque ele colocava inicialmente que os animais, que o homem era separado dos animais. Darwin veio em 1859, trazendo para nós, né, o livro A Evolução das Espécies, falando que o homem era uma evolução dos primatas. Em 1860, na segunda edição, Kardec coloca essa ideia. Então ele tinha ali a sua formação intelectual, científica, ele tinha a sua formação intelectual filosófica, e por isso, então, se ele não tivesse essas bases, as perguntas seriam perguntas vazias, perguntas superficiais, perguntas fúteis. Mas, pelo contrário, eram perguntas profundas. E esse era o grande trabalho dele. Essa era a grande contribuição que ele tinha. Por isso que eu sempre falo para vocês, né, Kardec, ele não era o secretário dos espíritos. Ele não era simplesmente ali um arquivista que organizava informações, catalogava, colocava em ordem. Ele usava esse conteúdo científico-filosófico para extrair dos espíritos esses esclarecimentos. Então nós veremos essas influências filosóficas, tanto nessa questão que nós vimos aqui agora da metempsicose e também, né, da relação dos homens com os animais, como também depois das leis morais. Mas aqui então no Livro dos Espíritos, nesse terceiro item, metempsicose, nós temos aqui 1, 2, 3 questões que Kardec apresenta, mas depois ele traz um comentário bastante extenso, que nós vamos estudar aqui com calma, para entendermos exatamente essa ideia, para mostrar que a doutrina espírita ela não é simplesmente rejeitar a metempsicose. Porque a ideia de rejeição é aquela coisa assim, olha, não me interessa, eu não quero saber. Pelo contrário, o que Kardec faz é apresentar para nós aqui uma linha de pensamento para nós percebermos que a metempsicose ela não é aceita pela doutrina espírita exatamente pela incompatibilidade do espírito com esse tipo de reencarnação. Aí nós veremos assim, não é porque eu não quero saber, porque a ideia da reencarnação, geralmente pelas religiões tradicionais, tem exatamente isso, né? Eu não aceito a reencarnação porque está escrito que não existe. Eu não aceito a reencarnação porque existe que não pode. E a gente pensa assim, mas poxa, mas você não quer nem pensar, não quer nem pensar na possibilidade de você analisar a questão para entender a aplicação da reencarnação nas situações do nosso dia a dia? Não quero saber porque está escrito que não pode. Então o que Kardec faz é assim, ele não rejeita a metempsicose simplesmente porque os espíritos disseram que não existem. Vamos analisar a questão, para saber exatamente por que a metempsicose é incompatível com a doutrina dos espíritos. E essa é a parte belíssima do trabalho de Kardec, essa é a grande herança que ele deixa para nós. Tudo deve ser racionalizado, tudo que deve ser pensado, e aí então você pode ser aceito ou não aceito. Não simplesmente rejeitar por rejeitar.
Ticktet colocou, né, podia não ser secretário, mas certamente estava no patamar inferior aos espíritos consoladores, sem dúvida. Ele era ali um trabalhador que, né, o objetivo dele era coletar aprendizado. Então ele formulava as questões, desenvolvia essas questões, mas tudo baseado naquele princípio de que as informações vinham de fontes superiores, né, sem dúvida nenhuma. Né, então o que eu coloco é que o trabalho de Kardec era desenvolver esses temas, apresentar as ideias, porque os espíritos simplesmente não traziam revelações que nós não estávamos prontos ainda para poder desenvolver. Então nós podemos ver assim, Kardec apresenta o tema, os espíritos esclarecem dentro de limitações, não trazem nada além daquilo que é possível nesse momento. E conforme ele ia perguntando, ele ia explorando, ele ia comparando, então eles analisavam o quê? E Kardec, obviamente, não fazia esse trabalho sozinho, né? Ele tinha ali outros companheiros que apresentavam essas questões. Basta a gente lembrar, por exemplo, que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ela foi fundada em 1858. Assim como a Revista Espírita começou a ser publicada no mês de janeiro de 1858. Então, em 57 ele lançou o Livro dos Espíritos, que foi ali aqueles cadernos que foram apresentados com questões que já eram elaboradas, já tinham sido elaboradas e respondidas pelos espíritos por outros grupos. Kardec então juntou aquilo que já existia, analisou, organizou, submeteu aos espíritos novamente para ter a concordância, né, o controle universal, publicou em 57. 58 fundou a sociedade. De 58 a 60 são 2 anos em que aquele grupo estudava rotineiramente, né, semanalmente se juntava, trocava ideias e tudo mais. Então a gente vê que o trabalho de Kardec não era um trabalho isolado. Né? Ele centralizava ali as questões, centralizava as ideias, mas o fato de centralizar não significa que ele simplesmente fazia tudo sozinho. Ele concentrava aquelas ideias coletivas que iam se desenvolvendo. E aí então, quando foi em 1860, ele apresentou um novo Livro dos Espíritos, dobrando praticamente, né, dobrando não, mais que dobrando a quantidade de questões que foram apresentadas. Então era um trabalho conjunto que os espíritos respeitavam o quê? O tempo e o conhecimento nosso. Porque do contrário, se nós não tivéssemos ainda a capacidade de compreender aquilo que eles traziam, seriam simplesmente um desperdício. Como é que eles iam trazer informações que nós não estávamos ainda preparados para compreender? Essa é a grande questão. Né? E, sem dúvida, né? Então, assim, não era qualquer um que suportaria fazer aquele tipo de trabalho. Né? Então vamos lá, continuando aqui. Questão 611. Kardec pergunta assim: a comunhão de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Lembra que nós estudamos no capítulo anterior, quando os espíritos disseram a Kardec que todos os seres vão se desenvolvendo a partir de um princípio comum, e sendo esse princípio inteligente sendo elaborado nas diversas etapas, nos diversos reinos, até chegar na condição de humanização. E quando ele fala assim, ó, a comunhão de origem dos seres vivos no princípio inteligente, ele já está levando em consideração a própria evolução dos seres vivos, seguindo o pensamento darwiniano, em que os animais chegam ali no reino no grupo dos primatas, e a partir dos primatas evoluem para o ser humano. Quando ele aceita essa ideia, e aqui nós vemos exatamente aquilo que eu comentei com vocês anteriormente, né? Deixa eu só voltar aqui numa questão. Aqui, só um instantinho. Aqui no item número 2, só para a gente poder retomar aquilo que nós já estudamos. Na última questão aqui dos animais e o homem, tem falado no plural, mas é no singular, né? Aqui na última questão, na número 610, lembrem, né? Lá na primeira edição, eles falavam que o homem era um ser à parte e que nós não podíamos confundir uma coisa com a outra. Os animais são os animais e o homem é um ser à parte.
Aí Kardec, então, no comentário dele, afirmou, então, é isso mesmo, os homens nasceram separadamente, os animais ficarão assim, coisa e tal. Depois, na questão 610 da segunda edição. Os espíritos disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação. Enganaram-se, então? Aí lembra que Kardec já teve contato aqui com a evolução das espécies de Darwin. A resposta, não. Mas a questão não havia sido desenvolvida e há coisas que não podem vir senão a seu tempo. O homem é de fato um ser à parte porque tem faculdades que o distinguem de todos os outros e tem outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação de seres que o podem conhecer. Então os espíritos deram aquela contornada assim, coisa e tal. Aí depois aqui na questão 611, que é essa que nós estamos falando, a comunhão de origem dos seres vivos no princípio inteligente. Então nós tivemos a nossa origem no princípio inteligente. Não é a consagração da doutrina da metempsicose, ou seja, a transmigração das almas, que podem acontecer no corpo humano, né, que pode acontecer no corpo humano, pode acontecer num corpo animal, como pode acontecer num vegetal. Os espíritos respondem assim: duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem em nada mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos, no germe informe que se contém na semente de onde saíram? No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanidade, não tem mais relação com o seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem, somente existe do animal o corpo. As paixões que nascem da influência do corpo e os instintos de conservação inerentes à matéria os instintos de conservação inerentes à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do animal, do espírito de tal animal. E, por conseguinte, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. Né? Então, aqui, a ideia de um animal reencarnando no corpo de homem, porque a metempsicose ela é ida e volta. Né? Então, você pode ser um homem hoje e reencarnar como um animal no futuro, numa próxima encarnação, como você pode ser um animal nessa encarnação e na próxima reencarnação reencarnar como homem. Então a transmigração das almas, que significa a alma migrando de uma espécie para outra, é tanto você regredir como você evoluir, simplesmente de um salto. E o que os espíritos falam com relação à evolução desse princípio inteligente, no momento em que ele atinge, então, o estado de humanidade, ele deixa, então, de ser aquele princípio inteligente, deixa de ser aquela alma daquele animal. Até porque, conforme nós já estudamos também, aquela lacuna que existia entre o reino animal e o reino hominal, ela vem sendo preenchida com as descobertas, né, dos hominídeos, né, daqueles seres que viviam, né, lá há milhões de anos, né, coisa de 4, 5 milhões de anos, quando nós encontramos ali aqueles primeiros indivíduos que estavam naquele estágio intermediário entre o animal e o homem. E da mesma forma que nós olhamos para aquele corpo, naquela condição intermediária, que fica bastante estranho, né? Porque nós conhecemos hoje, né, os gorilas, os chimpanzés, através de documentários, através de filmes, através de diversas fontes que nós vamos analisando. E nós vemos os homens, aí nós vemos a foto de um hominídeo, uma imagem de um hominídeo, uma reprodução de um hominídeo, a gente vê aquele ser meio disforme, porque ele não é nem uma coisa nem a outra. É aquele crânio estranho, é aquele corpo esquisito, ficando em pé com aqueles braços longos, aquele corpo peludo, aquela testa proeminente, a mandíbula também proeminente, aquela coisa estranha. Então, naquela deformidade, nós encontramos também espíritos passando por essa transformação. Né? Seria, Andréia, né? Então, durante muito tempo, o elo perdido, eles queriam encontrar, né? Esse é um conceito bastante antigo,
para saber exatamente qual é o ponto de conexão entre uma espécie e outra. E agora, conforme o tempo vai passando, né, e as descobertas arqueológicas e antropológicas também vão sendo apresentadas, nós encontramos então esse ponto intermediário. E aí então, qual é a conclusão que se chega? Que você não tem um elo perdido, mas o que nós temos ali também é uma fase intermediária que ela vem gradualmente sendo preenchida. Você não tem aquele elo dourado que vai unir então aquela ponte de duas correntes. Uma corrente prateada, que é o dos animais, e uma corrente dourada, que é do ser humano. E bem no meio você vai encontrar aquele elo estranho, aquele elo diferente. Então não é um indivíduo, uma espécie específica que está bem no meio. Nós vamos encontrando uma evolução gradual, como tudo na natureza. Como a natureza não dá saltos, né, uma velha máxima bastante batida que nós estudamos, mas ela é bastante real, porque não existe uma transformação de uma hora para outra. Então, de tempos em tempos, cada espécie vai adquirindo características, cada espécie vai apresentando pequenas modificações, vai tendo ali aquisições para o seu aprimoramento, até chegar naquele momento em que atinge a parte definitiva. E mesmo assim, nós homens, nós seres humanos, não chegamos numa parte definitiva. Fisiologicamente, nós estamos passando por transformações. Fisiologicamente, fisicamente. Durante muito tempo foi estudado, por exemplo, 3 pontos principais. Na comparação, por exemplo, com os primatas que nós evoluímos fisicamente. Primeiro, com relação ao nosso cóccix, no final da coluna. Os macacos tinham ali, né, a cauda que se apresentava. Se nós pegarmos, por exemplo, gorilas, chimpanzés, eles não têm mais, por exemplo, aquela cauda que um sagui tem. O macaco prego, por exemplo, que utiliza, além das mãos e pés, utilizam também a própria cauda, que eles vão enrolando para cá. Um chimpanzé, por exemplo, já não tem mais isso. Um gorila também não tem cauda. Significa que de uma espécie para outra, houve uma evolução física em que a cauda acabou sendo ali extinta, acabou sendo abolida. Aí depois nós pegamos, por exemplo, aqui no nosso peito, nós temos bem no meio, aqui unindo as costelas, nós temos o osso externo. Então nós temos ali 12 pares de costelas. Né? E se nós fizermos uma radiografia, nós vamos perceber que das costelas que nós temos, 10 são formadas por ossos. 2 são formadas por cartilagens, lá embaixo aqui as 2 últimas. Então bem no meio do nosso externo, aqui onde a gente aperta, quase aqui na boca do estômago, ali tem um lugar chamado processo chifoide. Dos chimpanzés, esse externo é mais comprido, e essas 2 costelas que são formadas de cartilagem, elas são formadas por ossos. As nossas não, as nossas são por cartilagem. Significa que esse processo chifoide, ele foi cada vez mais se contraindo, e a mudança no nosso corpo com relação ao chimpanzé, isso mostra a diferença na nossa caixa torácica. A terceira parte é com relação à nossa arcada dentária. Há estudos dizendo, por exemplo, que o dente do siso, que são aqueles dentes, né, seriam os molares, né, eles estão também desaparecendo. Já não tem mais aquela arcada dentária monstruosa que nós tínhamos antes, né, para poder comer raízes que são cruas. Pois é, nós também temos, né, mas assim, já não é mais o desenvolvimento que nós tínhamos antes. Então a nossa arcada dentária está começando a se modificar. Então essas mudanças físicas que nós vamos vendo faz parte desse processo de transformação. Então, nesse caso que nós estamos colocando, essa mudança física retrata também, eu acho que é a evolução, né? Porque a evolução e mutação, Dudu, se nós analisarmos filosoficamente, essas mutações, que é uma questão até de adaptação, retrata, porque para a natureza é uma mutação, né? Para a ciência. Para a parte espiritual, nós falamos de evolução. Porque as espécies vão evoluindo. Evoluindo para quê? Em que sentido? Né? Então, no fim, acaba sendo ali quase que o mesmo ponto, o mesmo objetivo. Deixa eu ver mais aqui para nós. Deixa eu ver o que vocês tinham falado. Dudu colocou, né? Você vê muita gente com o corpo normal
e a fisionomia de um animal, né? Uma garça, um cão, um sapo, um gorila. Fico pensando nesse assunto. Não acaba sendo uma semelhança, né? Acaba sendo muito mais assim, seria mais ou menos assim, às vezes, você procurar figuras em nuvens, né? A gente acaba vendo, tem aquela semelhança, né? Mas não representa, né, o espírito propriamente dito, né? Então, nesse caso, nós vemos então essa parte de evolução. Como é colocado por Kardec, então, o fato de nós termos origens, o princípio inteligente ter a mesma origem, os seres vão evoluindo, mais uma vez, por um processo que nós desconhecemos, não sabemos como é que os animais vão evoluindo, sabemos que eles vão tendo aquisições, vão adquirindo ali estruturas, vão adquirindo características de personalidade, vão adquirindo também elementos de racionalidade, desenvolvendo sentimentos. Então, assim, a princípio, há pouco tempo, e até no presente, falam que os animais não pensam, que os animais não sentem, que os animais não se transformam. Na verdade, aquele princípio inteligente, ele esboça, né, o início desses elementos. E aí, conforme ele vai evoluindo de espécie a espécie, se assim nós podemos entender, ele vai também se aprimorando. Não sabemos como isso acontece. Cheguei até a falar para vocês sobre isso, né? Como é que a gente vai imaginar que, por exemplo, um sapo vai se transformar numa raposa? Será que isso acontece? Nós não sabemos. Mas que há uma evolução, no final das contas, esse princípio inteligente, depois de passar por essa série de transformações, ele então adquire uma personalidade própria. E é por isso que é colocado para nós. Ele adquire, então, ele entra no período de humanidade. E nesse período de humanidade, até mesmo no seu início, ele também tem ali as suas limitações. Ele vai se aprimorando, porque aí o espírito vai evoluindo. A ciência diz, por exemplo, que a espécie humana ela ficou definitivamente estabelecida há mais ou menos 200 mil anos. E eu cheguei até a assistir a um documentário que dizia assim, que o mesmo homem de 200 mil anos é o homem de hoje. Claro que eles fizeram uma abordagem física. Então houve uma evolução física nesses 200 anos, com pequenas características, né? O nosso corpo e tal. Isso foi de uma hora para outra, né, Dudu? Aí então, houve assim essas mudanças, o nosso esqueleto foi se transformando, a nossa musculatura foi se transformando, esses detalhes físicos que eu falei para vocês. Mas quando nós começamos a analisar espiritualmente, o homem de 200 anos, o espírito humano de 200 anos, não é o mesmo espírito de agora. Porque aquele espírito de 200 anos, ele teve 200 mil anos, desculpem. Né? Aquele espírito de 200 mil anos, ele teve 200 mil anos de reencarnações. Aqui no nosso planeta, seja em outro planeta, né? Que esse é um tema também que traz para nós ali uma certa dor de cabeça, porque já que nós não compreendemos ainda, né, outros mundos habitados, não tem nenhuma comprovação disso, a gente vai pela aceitação, né, pela crença. Mesmo que seja uma crença raciocinada, não deixa de ser uma crença, já que não se tem nenhum tipo de comprovação para isso. Mas então ele evoluiu. Então a inteligência de um indivíduo de 200 mil anos, sem dúvida nenhuma, não é a mesma inteligência de agora. Então ele evoluiu como princípio inteligente. Essa evolução, ela acabou determinando um local dele nos reinos dos seres vivos, que ele já não pode mais retroagir. Ele não pode mais retroceder nessa evolução. E há uma compatibilidade. Se você é um espírito humano, você vai se desenvolver no corpo humano. É aí que entra a questão da metempsicose. Porque imagina você, por exemplo, que você é um ser humano, mas é um ser humano mau, com toda a complexidade do espírito, com tudo aquilo que ele adquiriu, com a sua inteligência, com os seus sentimentos, por mais primitivo que ele seja. Pega o indivíduo mais primitivo que a nossa sociedade já pôde conhecer. Ele tem a sua complexidade e você faz ele reencarnar, por exemplo, num cão. Aí você analisa assim, o princípio com toda a sua complexidade, reencarnando num cão, que é um princípio inteligente ainda em desenvolvimento, existe uma incompatibilidade.
Não é possível mais esse retrocesso. Então o que vai acontecer com esse espírito? Ele vai reencarnar num corpo humano, mas num ambiente propício com as suas características. Vai reencarnar num mundo com indivíduos parecidos com ele, naquele mundo primitivo, naquele mundo selvagem, naquele mundo agressivo, porque é onde ele se afiniza, mas ele continua sendo um espírito humano. Continua aqui 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à nascente. Obviamente, filosoficamente a gente fala, né? Porque alguém vai dizer assim, mas o rio evapora, o vapor forma uma nuvem, a nuvem volta para a cabeceira do rio e chove. Vamos pensar filosoficamente, né? Então significa o quê? Que aquele rio que saiu da nascente foi então se desenvolvendo e foi evoluindo durante o curso que ele percorreu. Aquele rio que se encontra no final da sua trajetória não é o mesmo que começou. Não é possível você pegar, por exemplo, a quantidade de água que o rio Amazonas tem quando ele vai desembocar no mar e trazer de volta lá para a Cordilheira dos Andes, onde ele começa. Não é possível. Toda a sua trajetória foi ali, oferecendo para ele oportunidade de desenvolvimento, ele foi se desenvolvendo. O que significa ser criado simples e ignorantes e se transformar em anjo, né? Primeiro é importante a gente entender a questão de anjo. Então, para nós é muito mais fácil o espírito puro. Então, a simplicidade e a ignorância significa exatamente a falta de conhecimento e a ingenuidade. Então, o indivíduo ele é movido pelo instinto. Essa simplicidade representa exatamente o instinto dele. Representa ali a falta de conhecimento que ele tem. Então, na verdade, nessa fase inicial, o indivíduo praticamente não vive, mas ele sobrevive. Porque tudo aquilo que ele faz é exatamente para a sua própria manutenção, como acontece no próprio reino animal. Então ele vive com a questão de satisfazer os seus instintos imediatos, satisfazer as suas necessidades. Conforme o tempo vai passando, ele vai buscando um pouco mais de conforto, ele vai se socializando, ele vai desenvolvendo o seu intelecto, adaptando o seu intelecto às suas necessidades. Não dá para a gente pensar, por exemplo, não é nenhuma questão de capacidade. A gente até deixa um pouquinho de lado essa ideia da capacidade. Mas a gente pensa assim, você não vai exigir, por exemplo, de um indivíduo que vivia na Idade Média, que ele faça, por exemplo, algo artístico, que ele produza arte. Por quê? Porque ele depende de tudo aquilo que o meio oferece para ele, para a sua própria sobrevivência. Hoje, nós interpretamos, por exemplo, aquelas pinturas rupestres como sendo a arte primitiva. Mas aquele cara que fez aquele animal na parede, ele não estava nem aí se era artístico ou não. Ele estava dizendo assim, olha, eu vi lá fora um animal e esse animal é desse jeito. Ele pintou ali. Ele fez simplesmente um registro que era parte do seu cotidiano. Nós classificamos como arte. Agora, nós hoje, nós temos os artistas que ele propositadamente cria uma obra para expressar um sentimento, para expressar uma ideia. É uma forma de linguagem que ele cria de propósito. Mas na época dos homens primitivos, eles não tinham essa preocupação. Porque enquanto o cara estava pintando a caverna, ele estava de olho para ver se não aparecia um leão lá na entrada para pegar ele. Então ele sentia aquele impulso de contar um pouco da sua própria história, que era um impulso, não era nada racional. Depois o tempo foi passando, ele começou então a criar um vaso, por exemplo, para poder guardar ali o seu alimento. Aí o outro achou que era mais interessante fazer aquele mesmo pote colocando uma alça. Aí o outro resolveu desenhar para ficar bonitinho. Começaram então ali as manifestações artísticas racionais. Não simplesmente um desenho instintivo que ele fazia. Então o tempo foi passando, ele foi se desenvolvendo, ele foi vivendo o próprio efeito daquilo que ele fazia, as consequências das suas ações. Ele foi se desenvolvendo moralmente. Nesse desenvolvimento moral, ele também teve aquisições. Conforme ele vai se depurando, se aprimorando, vai então desenvolvendo o espírito até chegar nessa condição de pureza. Nós não compreendemos ainda qual é
a condição de um espírito puro. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós utilizemos a nossa criatividade, nós não somos capazes de entender como é ser um espírito puro. Seria mais ou menos que você fosse numa empresa grande, de grande porte, e você perguntar, por exemplo, para aquele auxiliar de serviços gerais, como é ser o presidente da empresa. O máximo que ele sabe é que o presidente tem uma sala bonita e que tem um carro bacana que ele chega e que ele se veste bem e que tem um grande salário. Mas quais são as suas atribuições, quais são as suas responsabilidades, qual é a sua capacidade para ocupar aquilo tudo? Ele não faz ideia. Ele sabe que é uma pessoa muito inteligente. Isso dentro do campo intelectual que é fácil para nós entendermos. Agora, para você imaginar, por exemplo, do espírito puro, o que nós temos são descrições daquilo que existe de mais perfeito dentro daquilo que nós entendemos como humanidade. Mas aquilo que mais perfeito que nós temos ainda é muito limitado. Porque por melhor que seja aquela pessoa, por mais generosa, por mais caridosa que seja, a gente sempre vai buscar uma referência aqui no ambiente onde a gente vive. Nessa questão, Tic-Tac, de nós estarmos no reino animal, biologicamente sim. Então nós temos que definir. Se você perguntou do ser criado simples e ignorante, nós falamos do espírito. O espírito já está na condição humana. E essa condição humana já significa que ele atingiu um grau de evolução significativo. Agora, biologicamente, nós estamos no reino animal. Então é importante nós separarmos esses dois aspectos. Porque o espírito já não é mais animal. O espírito é humano. Agora, biologicamente, ele está no reino animal. Porque ele apresenta todas as características dos outros seres que também ocupam o reino animal, embora o seu corpo seja complexo. Complexo entre aspas, né? Porque se nós pegarmos, por exemplo, muitos animais, tem uma constituição biológica muito semelhante à nossa. Tem ali, né? Tem ali os seus sistemas, tem ali a parte bioquímica, tem a parte biológica. Enfim, então é importante separar. Estamos no reino animal? Biologicamente sim. Tanto que os espíritos dizem aqui, ó, essa colocação sua ilustra exatamente isso. No homem, somente existe do animal o corpo. As paixões que nascem da influência do corpo e os instintos de conservação inerentes à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito do animal. Aqui ele já fala dessa parte. Então, por isso que nós colocamos. Há quem acredite não haver um espírito nos cães, gatos e macacos. É que você não pegou, Tico e Teco, o que nós estudamos no item anterior, os animais e o homem. Nós falamos bastante sobre isso. Nós ficamos ali coisa de acho que 3 ou 4 estudos só falando sobre isso. Né? Porque esse também é um tema bastante divergente no próprio meio espírita, que é colocado para nós assim, que para uns, você não pode usar a palavra espírito quando você fala de um animal, porque o animal não tem um espírito formado, então ele é chamado de princípio inteligente. Mas quando nós estudamos Kardec, ele fala de espírito dos animais, ele fala das alma dos animais. E os próprios espíritos, nesse caso, vamos até lá, para a gente poder trazer isso à prova, né, e não apenas tratando da questão. É colocado aqui por Kardec. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho que eu vou pegar a questão aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não estou achando aqui agora a questão que fala sobre isso. Está aqui, ó, questão 597A. 597 antes, só para a gente voltar. Pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. 597A.
Esse princípio é uma alma semelhante ao homem? É também uma alma, se o quiserdes. Isso depende do sentido em que tome a palavra. Então depende. A alma dos animais. Ok, os animais têm alma. Mas aí você vai dizer, mas a alma dos animais tem a mesma evolução que a alma dos seres humanos? Não. Então ele diz assim, ó, mas é inferior à do homem. Entre a alma dos animais e a alma do homem, há tanta distância quanto a alma do homem e Deus. Então, nesse caso, a gente coloca, é tudo uma questão de expressão. Tanto que Kardec tem, né? Deixa eu ver aqui. Na questão 598. A alma dos animais. Então ele fala o espírito dos animais, a alma dos animais. É a mesma coisa. Né? E a questão da palavra alma e espírito, Kardec lembra isso, né? Vai com Deus, André. Até amanhã. Entre a alma e espírito, Kardec define isso como a alma, como é quando o ser encarnado, e espírito quando ele desencarna. Né? Apenas uma questão de condição em que ele se encontra naquele momento, mas é a mesma coisa. Então aqui finalmente, pessoal, para a gente poder concluir, né? Nessa questão 512, ainda ficou faltando aqui a 613 ainda. Por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento instintivo das diferentes existências do homem? Reconhecemos esse sentimento instintivo nessa crença como em muitas outras, mas como a maior parte das ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Né? Então, quando se fala, né, de pensar, por exemplo, né, de você reencarnar num animal como punição, de você evoluir como sendo ali um mérito que você recebe, então tudo isso é uma questão de interpretação nossa e infelizmente nós acabamos desnaturando, desvirtuando essa definição. Para a gente poder fechar, comentário de Kardec. A metempsicose seria verdadeira se por ela se entendesse a progressão da alma de um estado inferior para o superior, realizando os desenvolvimentos que transformariam a sua natureza. Mas é falsa no sentido de transmigração direta, do animal para o homem e vice-versa. O que implicaria a ideia de uma retrogradação ou de fusão. Ora, não podendo realizar-se essa fusão entre seres corporais de duas espécies, temos nisso um indício de que se encontram em graus não assimiláveis e que o mesmo deve acontecer com os espíritos que os animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-los alternativamente, disso resultaria uma identidade de natureza que se traduziria na possibilidade de reprodução material. A reencarnação ensinada pelos espíritos se funda, pelo contrário, sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não diminui em nada a sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que faz das faculdades que Deus lhe deu para o seu adiantamento. Como quer que seja, a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose e o número de homens eminentes, né, que professam prova que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza, que são, portanto, argumentos antes a seu favor do que contrários. O ponto de partida do espírito, olha que interessante, hein? O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas e estão nos segredos de Deus. Então, ponto de partida do espírito, no caso do homem, não sabemos. Não é dado ao homem conhecê-los de maneira absoluta, e ele só pode fazer a seu respeito meras suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo conhecer, e sobre o que não conhecem, podem ter também opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim que nem todos pensam da mesma maneira a respeito das relações existentes entre o homem e os animais. Segundo alguns, o espírito não chega ao período humano, senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela fieira animal. Olha Kardec comentando a diferença da primeira e segunda edição do Livro dos Espíritos. O primeiro desses sistemas, que é o
da evolução de várias espécies, né? O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar uma finalidade ao futuro dos animais, que constituiriam, assim, os primeiros anéis da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode resumir-se da maneira que se segue. Ou seja, né, quando se fala sobre dignidade, quando Darwin apresentou lá na Origem das Espécies a teoria de que o homem é uma evolução dos primatas, ele acabou sendo excluído, acabou sendo criticado, sofreu bullying naquela sociedade, foi excomungado, porque era inadmissível imaginar que o homem, um ser perfeito criado por Deus, pudesse ter evoluído dos animais. Então foi assim aquele burburinho todo, mas acabou sendo ali a base, né, de um raciocínio que hoje, embora tenha muito pouca resistência, ainda existem aqueles grupos, né, que pensam dessa forma. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, por via de progressão. Olha aqui de novo, ó. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras por via de progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente do peixe, da ave, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie é um tipo absoluto, física e moralmente, e cada um dos seus indivíduos tira da fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe é necessária segundo a perfeição dos seus órgãos e da tarefa que ele deve desempenhar nos fenômenos da natureza, devolvendo-a à massa após a morte. Aqueles dos mundos mais adiantados que o nosso são igualmente constituídos de raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, de que são auxiliares, mas não procedem absolutamente dos terrestres. Espiritualmente falando, com o homem já não se dá o mesmo. Então, essa evolução dos animais, ela tem ali princípios que nós não conhecemos. No caso dos homens, a gente sabe que o espírito humano vai evoluindo a partir dele próprio. Ele não salta de outras espécies como acontece no reino animal. Do ponto de vista físico, o homem constitui evidentemente um anel da cadeia dos seres vivos. Mas do ponto de vista moral, há solução de continuidade entre o homem e o animal, ou seja, há uma interrupção entre esses dois. O homem possui como sua particularidade a alma ou espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. É o seu ser principal, pré-existente e sobrevivente ao corpo, conservado a sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se ele do princípio inteligente individualizado? Isso é um mistério que seria inútil procurar e penetrar e sobre o qual, como dissemos, só podemos construir sistemas. O que é constante e ressalta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação da sua individualidade após a morte, sua faculdade de progredir, seu estado feliz ou infeliz, proporcional ao seu adiantamento na senda do bem, e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas existentes entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas cujo conhecimento atual nada importa para o nosso adiantamento e sobre as quais seria inútil nos determos. Para finalizar, um comentário de Herculano Pires, que diz assim para nós, a respeito dessa passagem de Kardec. O Livro dos Espíritos contém em si toda a doutrina, mas nem todos os princípios do Espiritismo estão nele suficientemente desenvolvidos. A codificação é progressiva. Vemos o aspecto científico desenvolver-se em O Livro dos Médiuns e a Gênese, o aspecto religioso em o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Aqui é interessante colocar, né? Porque muita gente diz assim, que o Espiritismo não é uma religião, ele é só uma filosofia. Herculano Pires, que foi um dos maiores estudiosos do Espiritismo, traz para nós o aspecto religioso está no livro Céu e Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo.
não como uma religião formal, mas nessa relação do homem com Deus, dessa relação do homem como ser espiritual. Para esclarecimento dessa questão da origem do homem, o leitor deve consultar o capítulo 6 de A Gênese, parte referente à criação universal, comunicação de Galileu recebida por Flammarion e integrada por Kardec na codificação. O capítulo 10, Gênese Orgânica, especialmente o número 26 e seguintes, referentes ao homem corpóreo. O capítulo 11, Gênese Espiritual. Aconselhável também a leitura da Evolução Anímica de Gabriel Delany, obra subsidiária da codificação. Em Depois da Morte de Leon Denis, o capítulo 11 da parte 2ª, intitulado A Pluralidade das Existências. Nota-se ainda a concordância dos ensinos acima sobre o problema da metempsicose, com a constante afirmação dos espíritos, neste livro, de que tudo se encadeia na natureza. Então aqui ele traz uma afirmação, coloca como base para nós todos os livros de estudiosos da doutrina espírita, ou próprios livros, que formam a base da codificação. Porém, o que nós encontramos aqui é a ausência das pesquisas que nós temos da ciência. Como eu falei para vocês, a descoberta dessas espécies subhumanas, que seriam ali os humanoides, traz para nós ali uma chave importante para abrirmos essa porta que até então se encontrava fechada, a respeito dessa fase intermediária da evolução dos animais para a evolução humana. Então, aqui o nosso planeta de provas e expiações já foi um planeta primitivo. Sendo primitivo, ele tinha essas espécies primitivas, permitindo a evolução desses seres. Hoje já não mais. Então hoje nós não podemos dizer que as espécies intermediárias evoluem aqui no nosso mundo. Não. Aqui nós temos ou espécies animais, até um grau de evolução, porque conforme o Kardec colocou, em outros mundos mais evoluídos, os animais são muito mais racionais do que os nossos aqui. Então aqui nós temos a evolução dos animais até uma fase. Depois nós passamos por uma outra fase de evolução desses animais que não acontecem aqui. E aí nós temos então essa fase intermediária entre animais e homens, que acontece agora em outros mundos que não acontece mais aqui. E depois nós temos também as primeiras espécies humanas que acontecem não mais aqui no nosso, raríssimas exceções. Então aqui nós já estamos no estágio de provas e expiações passando para a regeneração. Os homens do período primitivo já não reencarnam mais aqui. O laboratório está dentro de cada um, sempre transformando, Então, meus amigos, encerrando por aqui esse nosso item número 2, ou melhor, esse nosso livro número 2, nós estudamos então aqui, nesses 10 capítulos, falamos sobre dos espíritos, encarnação dos espíritos, retorno da vida corpórea à vida animal, a pluralidade das existências, considerações sobre a pluralidade das existências, capítulo 6, vida espírita, 7, retorno à vida corporal, 8, emancipação da alma, 9, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, 10, ocupações e missões dos espíritos, e 11, então, os 3 reinos. Esses foram os 11 capítulos que nós estudamos. O próximo, então, o livro 3º, As Leis Morais. Bastante coisa para a gente ver aqui também. Pois é, Dudu? A gente vê assim que basta a gente explorar um pouquinho mais. Eu achei que a gente ia passar rapidamente para ele. Eu já estava assim com um plano B para já começar a fazer a introdução do 3º livro, Falar um pouquinho sobre os capítulos e tal. Falei, eu acho que a gente não vai conseguir ver tudo isso, Não vai conseguir ver tudo isso num estudo só que vai acabar antes, Mas não só conseguimos ver tudo, como inclusive acabou extrapolando aqui o nosso tempo. Mas enfim, eu espero que esse capítulo tenha sido proveitoso pelas informações, pelos aprendizados que nós tivemos, pelo menos pelos incentivos que foram propostos para novas pesquisas, para estudos individuais de cada um de nós, com livros que forem surgindo, documentários, pesquisas nos diversos campos, para a gente poder perceber o quão interessante é tudo isso.
E é muito curioso também que eu já vi em grupos de estudantes espíritas, né, grupos, pessoal que se propõe a estudar esses temas da doutrina, que acham perda de tempo, fica se prendendo muito a essas pesquisas, né? Porque isso não traz para nós assim informações relevantes em termos de evolução moral, em termos de reforma íntima, como geralmente se propõe. Mas para nós é importante porque você tem uma transformação moral, uma reforma íntima verdadeira, conforme você vai solidificando na sua mente, conforme nós vamos solidificando na nossa mente o conhecimento sobre todas as coisas. A gente vai ampliando a nossa visão, tendo uma visão diferente do mundo, uma visão muito mais ampla, muito mais profunda dessas questões, e isso então é o desenvolvimento do nosso intelecto que vai certamente acelerar a nossa transformação moral. Então, assim, não vejo, pelo contrário, para mim, estudar nunca é perda de tempo. Para uns, alguns assuntos são mais interessantes que outros, né? Mas para nós, todos os assuntos são interessantes. Então, por menor que seja a questão, eu acho que vale a pena explorar, vale a pena pesquisar. E olha que foi muito pouco falado ainda. Eu queria falar bastante para vocês sobre as religiões que tratam da metempsicose, por exemplo. Mas aí o tempo não seria para nós, infelizmente, não daria para a gente poder ver tudo isso hoje. Então eu trouxe só a parte filosófica, que é a parte mais interessante. Mas como eu falei para vocês, logo no início do nosso estudo, nós não podemos desprezar a crença, as outras crenças que existem no nosso mundo, se nós entendemos que a proposta da doutrina espírita não é a transformação de um indivíduo, mas é a transformação de uma sociedade inteira, de uma sociedade planetária. Então é sempre importante para nós, poxa vida, eu não aceito a metempsicose, mas eles lá aceitam a metempsicose. Por que eles aceitam? Por que eles entendem dessa ou daquela forma? O que falta para nós ou falta para eles para ter uma compreensão mais ampla desse tema? Então isso para nós é um entendimento, uma visão geral. A gente não olha só para o nosso próprio umbigo e não olha somente dentro das paredes do local onde a gente vive. A gente tem uma visão para o mundo todo. E aí a gente começa a entender uma série de situações, uma série de eventos que vão se desenrolando no nosso mundo,